Olá, muito boa tarde para você que está com a gente aqui no Estadão. E aí, tá tudo bem com você? Começando mais uma semana, é meio estranho terça-feira falar que tá começando mais uma semana. É que aqui no estado de São Paulo ontem foi feriado, então tá começando a semana hoje, terça-feira. Veja só que privilégio. Semana de feriado é assim. Esse é o Estadão às 5, estamos ao vivo aqui direto da TV Estadão, transmitindo para o seu Facebook, Twitter, YouTube, as plataformas de redes sociais aqui do Estadão, para a gente comentar as principais notícias do dia, seja dentro da Copa do Mundo, seja fora da Copa do Mundo. Até porque agora há pouco terminou França 1, Bélgica 0, a França está classificada à final do Mundial, pode buscar seu bicampeonato Le Bleu. E eu vim até com blusa azul em homenagem aos franceses. Rapidamente fui atrás de uma blusa só por causa desse jogo. Quem está com a gente para fazer esse Estadão às 5? Vou começar aqui pelo Roberto Godoy, começar pelos veteranos. Tudo bem, Godoy? Seja bem-vindo. Manuel, obrigado pelo veteranos. Uma maneira elogiosa, né? É, uma maneira elogiosa e tal. Depois a gente conversa. Também está aqui com a gente Renan Cassioli, que vai comentar justamente as notícias da Copa do Mundo, falar dessa talentosa geração belga que vai disputar o terceiro lugar. Tudo bem, Renan? Manuel, tudo bem? Godoy, mais uma vez, tudo bom? Boa tarde para todos. Pois é, acho que acabou o gás da Bélgica, né? Gastaram tudo que eles tinham para mostrar na partida contra a seleção brasileira, mas perderam para uma grande seleção também. Seleção, sem dúvida. Vamos falar bastante desse jogo daqui a pouco no Estadão A5. Eu só queria dizer uma coisa nessa abertura aqui do Estadão A5, que eu quero ver o Olodum tocar a chanson francesa agora, viu? Pode preparar a chanson, Serge Gainsbourg aí em versão Olodum, para o Galvão chamar no domingo na final da Copa do Mundo. Se for Inglaterra, com os Beatles também, né? Agora? É verdade. Os Beatles acho que até dá jeito, mas Dá eu quero jeito, ver tocar Marselhesa com tum-tum ali, né? Vamos então às notícias do dia. Eu estou monitorando aqui o Facebook, tem bastante gente participando aqui na nossa live, o Fred de Paula, Sérgio Costa, Marco Antônio Naressi, Marcelo Rodrigues, Yuri Rodrigues, Cleia Nascimento, Carlos Augusto Maceran Miguel, Washington Pereira, e a gente vai comentar bastante sobre... Tem gente aqui falando bem aqui da minha camisa, mas eu não vou ler o comentário aqui, tem o Fernando Jorge também, Sandra Maria, enfim, a gente vai falar muito da repercussão desse domingo emocionante, né, que foi o vai e vem do solta ou prende o ex-presidente Luiz Inácio, tem mais desdobramentos, a gente vai falar sobre isso já agora no começo do Estadão A5, vamos falar também sobre os meninos que foram resgatados lá na Tailândia, os 12 meninos mais o treinador resgatados, que é a boa notícia do dia. Vamos começar então falando do ex-presidente Lula. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, Laurita Vaz, deu uma resposta à confusão jurídica instaurada no último domingo dentro do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e decidiu que o desembargador Rogério Favretto, que concedeu um pedido de liberdade ao ex-presidente Lula, não é competente para julgar o petista. Foi assim que concluiu a Laurita Vaz. Laurita rejeitou habeas corpus apresentado contra a decisão do presidente do TRF4, Thompson Flores, que cassou a decisão do Favretto. O pedido foi apresentado por um advogado de fora da defesa de Lula e também requer a soltura do petista. Nos últimos dias, o STJ recebeu mais de 140 habeas corpus impetrados por pessoas que não fazem parte da defesa técnica do ex-presidente. Laurita recorda que a 8ª turma do TRF4 foi unânime ao determinar a execução provisória da condenação imposta ao petista. Também destaca que a 5ª turma do STJ negou um pedido de liberdade do petista em março e que o Supremo Tribunal Federal, em abril, também rejeitou em plenário um habeas corpus de Lula. No despacho, a ministra é enfática e critica em torno do imbróglio jurídico gerado pela atuação de Favretto durante o plantão, chamando a situação de tumulto processual sem precedentes na história do direito brasileiro. Para a presidente do STJ, a decisão do plantonista causa perplexidade e intolerável insegurança jurídica e foi tomada por alguém manifestamente incompetente em situação precária de plantão judiciário. Foi a maneira bastante firme que a Laurita Vaz
se referiu ao negar esse habeas corpus e falar também de tudo que ocorreu no domingo. Ao concordar com a movimentação do juiz Sérgio Moro e do relator da Lava Jato no TRF4, João Pedro Gebran Neto, Laurita afirma que a determinação de Favretto forçou a reabertura de discussão encerrada em instâncias superiores, por meio de insustentável premissa. Laurita ainda destaca que a atuação do presidente do TRF4, Thomson Flores, ao caçar a soltura e resolver o conflito de competência entre Gebran e Favretto, foi absolutamente necessária. Roberto Godoy, Laurita Vaz, então, colocando agora uma pá de cal em todo o imbróglio jurídico gerado no domingo, né, que tem sido avaliado tecnicamente. Aqui não tem uma avaliação nem política nem ideológica. A consequência é política e ideológica, o fato é político, mas a raiz do problema técnico demonstra que esse juiz de plantão, Rogério Favretto, cometeu um grave equívoco e causou problema sério para a justiça brasileira de credibilidade. É verdade. Godoy? Eu estava conversando com uma fonte aí, que é uma autoridade, enfim, é uma autoridade acadêmica nessa área, pesquisa, na verdade, tem uma especialização muito curiosa. Ela não é apenas uma autoridade acadêmica na área de direito constitucional, mas no funcionamento das cortes superiores. Tá aí, ela disse o seguinte: numa situação normal, se o réu fosse outro, né, quer dizer, aquilo que eles chamam de o paciente, né, fosse outro que não o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, esse trâmite nem começaria. Quer dizer, o juiz, numa situação, um habeas corpus regular, comum, um pedido nessa mesma circunstância envolvendo outro indivíduo, né, nem andaria, porque, do ponto de vista essencialmente técnico, é de fato uma aberração. Tá? É uma maneira muito esdrúxula, e eu estou usando a expressão que ela usou, muito esdrúxula do espaço que compete ao juiz, a um desembargador, a um juiz que está ali cumprindo um plantão para situações de emergência. Onde é que está a emergência? Onde é que está a urgência? Mesmo o princípio mais básico do HC, que é aquela coisa, se alguém pede o HC, está se sentindo realmente ameaçado, sob risco, então, o que é que você faz? Você concede e depois discute a questão, que é para não colocar, não é o caso, nem de longe. Né? Então, de onde é que surgiu essa coisa toda? E veja o efeito multiplicador. Eu tenho um amigo advogado, e veja como é que isso, a que ponto afetou, mexeu com o consciente ou inconsciente mesmo, né? Comportamental e tal, essa coisa coletiva. Ele estava passando o fim de semana no Hotel Fazenda, aqui na região das Estâncias, com sinal ruim de telefonia, aquela coisa toda e tal, e quando ele saiu de lá, e aí a mulher dele, que também é advogada, comentou, falou, olha, esse tipo, e vendo só pela televisão, prende, solta, prende e tal, falou, olha, esse tipo de coisa cria a justificativa que o pessoal do golpe, da intervenção está pedindo, hein? Não, imagine, mas ficou pensando naquilo, né? Aí quando saiu com o carro, já para vir para São Paulo, liga o rádio, e o que é que ele ouve às 6 horas da tarde? O hino nacional. Ele falou, meu Deus do céu, os homens estão na rua. Né? Tá tendo começou a intervenção, ou vão assumir o poder. E segundo ele, o hino nunca foi tão longo, né? Não acabava nunca, aquela coisa toda e tal. Quando termina o hino, entra uma voz de locutor dizendo assim, aqui no estádio Moisés Lucarelli, era um hino que estava tocando antes do jogo da Ponte Preta, rapaz. Mas veja o grau, primeiro, ele óbvio que ele não sabe, não é, ele é daqui, não estava ligado no futebol, aquela coisa toda, não sabia do jogo. Mas mesmo que soubesse, a última coisa que ocorreria a ele naquele momento era que o hino estava tocando por causa de um jogo. Né? Então veja, o susto, o clima, olha só o tumulto que uma situação dessa pode gerar, e é um erro técnico, bom, para usar a expressão correta, né, é um equívoco, né, digamos que extrapolou na medida, né, quer dizer, é aquela coisa que no interior se usa muito, né, quer dizer, estourou nas costuras. Né? Agora, Godoy, acho que está todo mundo aqui na cabeça e tem muita gente. Claro que esse caso já foi para o CNJ para avaliar a atuação desse desembargador, o Rogério Favretto, mas tem muita gente comentando também aqui na nossa live do Facebook do Estadão
se não carece aqui de uma investigação mais aplicada para saber o quanto isso foi armado o desembargador junto aos petistas, visto que ele tem um passado muito próximo, foi filiado ao partido. Militante, é verdade. O habeas corpus foi impetrado depois das 7 horas da noite, na sexta-feira, então se sabia que cairia na mão do plantonista, né, a partir da primeira, acho que a partir das 7h30, né, fecha às 7 horas, digamos, o regime convencional isso. Ali do tribunal. E depois ele concede aquilo de manhã, quer dizer, tem toda uma repercussão tremenda. Eu não sei se cabe, se isso vai ser o papel do CNJ, né, de investigar o quanto isso pode ter sido efetivamente armado nos bastidores, Godoy. Olha, é o seguinte, sim, certamente a essa altura o CNJ já está investigando. Certamente chegará a uma conclusão. Vai acontecer alguma coisa para o desembargador? Não. Saberemos qual foi a conclusão? Não. O espírito de corporativismo não deixa. Do judiciário é poderosíssimo. Veja quantos casos a gente conhece de juízes ou, enfim, membros do judiciário que se envolveram em irregularidades e a punição máxima foi o afastamento. E aí quando é uma coisa escrachada, muito clara, não tem essa nuance política no meio, essa coisa toda. O sujeito é apenas afastado, mas continua recebendo salário, continua recebendo benefícios, continua contando tempo, acaba se aposentando com benefícios, essa coisa toda. Então, é o que eu estava te dizendo, haverá uma investigação, jamais saberemos a que ponto ela chegou. Pode até ter especulações e tal, mas uma coisa formal, do tipo, convoca uma coletiva de imprensa para anunciar qual foi a conclusão. Não. Entendi. E a outra coisa que eu fiquei também bastante curioso, não tenho elementos de apuração para afirmar qualquer tipo de coisa, mas eu acho que mesmo que os petistas soubessem que esse imbróglio de domingo, mesmo que o Lula, por exemplo, fosse solto, que naturalmente ele voltaria para a cadeia, mas o que se queria era justamente a confusão, porque se cria um fato político. E eu fiquei pensando na minha cabeça, Godoy, eu falei, se o Lula é solto mesmo que por algumas horas, né, o que poderia ocorrer? Né? Igual a gente viu que para prendê-lo já foi muito difícil, se encastelou lá no sindicato dos metalúrgicos no ABC. O PT estava preparado para alguma ação mais radical, caso a Polícia Federal, por exemplo, no domingo, logo de manhã, tivesse o libertado? A gente estaria até hoje talvez sofrendo com outro problema grave. Mas sem dúvida. Com relação a isso? Estava armado para isso, né? Devia ter alguma estratégia. Alguma estratégia. O próprio Lula declarou, como a gente viu aí por meio do advogado dele, que ele nem sairia de Curitiba porque ele sabia que teria que voltar, não é? Eu acho que o fato de dizer isso significa exatamente o contrário. Devia ter algum esquema montado. O HC, o habeas corpus, ele não era, da maneira como foi exarado ali, não era restritivo. Ele poderia perfeitamente viajar. Era liberdade total, né? Podia até deixar o país. Podia até deixar o país. Pegar um avião ali no aeroporto. Digamos o seguinte, o efeito um efeito outro que já foi obtido é de caracterizar cada vez mais, principalmente no exterior, né? E aqui, mesmo aqui no Brasil, para quem não acompanha muito, enfim, não acompanha de perto, não tem muita informação a respeito, o fato de que ele, diferentemente do que disse, por exemplo, diferentemente, talvez corretamente, mas do que disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele não é um preso político, ele é um político preso. Não é? Ele está se caracterizando fortemente como um preso político, ou seja, a quem é negado o direito mais básico, que é do HC. Agora, as circunstâncias, como isso foi feito e tal, o que tem por trás disso, é uma coisa muito nebulosa, você não consegue explicar para cada... no mundo. Então, fora daqui, o que é que aconteceu? Recorreu nos trâmites de acordo com a regra vigente na lei, e aí juízes que estavam em férias e tal, aquela coisa toda, voltaram a trabalhar especificamente, explicitamente, objetivamente, para impedi-lo de sair da cadeia, ou seja, uma ação política. É quase como se você conseguisse fotografar o Sérgio Moro de sunga despachando a proibição e tal, desautorizando aquela coisa toda. Quer dizer, realmente... Essa narrativa é implacável. Essa é implacável. Agora, é importante também a gente frisar, só para a gente concluir o assunto, porque essa também tem sido a nova narrativa por parte do PT, que é dizer que o Moro exagerou, que o Moro tomou uma atitude incorreta, uma atitude política, que ele agiu só movido por esses
interesses, mas que tecnicamente, juridicamente, o Estadão trouxe isso fartamente nas suas páginas do jornal hoje e já na cobertura de ontem, que há sim previsibilidade para que ele pudesse atuar, porque ele está envolvido sim nesse caso. Então, o Moro tecnicamente não cometeu nenhum equívoco, não, claro mesmo que isso tenha sido... A única, não é bem uma crítica, mas a única restrição que ele poderia ter é o fato de ser ter atuado nessa área como um juiz de primeira instância, debatendo fortemente, vigorosamente, com a instância superior. Mas a instância superior estava extrapolando sua medida e contrariando um rito que já vinha normalmente ali. Então, por aí, eu acho que ele defendeu o espaço dele ali, essa coisa toda. Então, eu acho que o objetivo não era apenas esse, mas a preservação ali preservação da regra, mas teve esse efeito também, sim, sem dúvida. Inclusive, só reforçar que a Laurita Vaz, do STJ hoje, concordou com a ação do Moro, com a movimentação do juiz Sérgio Moro, dizendo que ele teve razão em agir e não aceitar aquilo que o Favretta havia delimitado ali ao aceitar o habeas corpus no domingo. Agora, uma coisa importante a gente dizer, o PT está errado em fazer esse tipo de manobra? Claro que não. Ele viu um espaço, viu a possibilidade de fazer esse movimento e fez o movimento. Você está dizendo do ponto de vista maquiavélico, digamos assim? Sim, do ponto de vista, veja, estritamente técnico. político. Não, veja, político e técnico. Sim, ele tem todo o direito o mecanismo de entrar com habeas ali. corpus. Sim. Digamos, se não fosse o Favretto, digamos assim, poderia ter dito era uma coisa simples, clara e objetiva. Não. Ponto. Era o Favretto, deu no que deu. Exatamente. Que é aquela piada que está correndo pela rede, que é o seguinte: o sujeito estava vendo a televisão, está solto, aí levantava para fazer um xixi no banheiro, voltava, está preso, levantava para tomar um copo d'água, está solto, voltava, está preso. Foi assim. E isso atravessou o dia. É verdade. Bom, deixa eu mudar de assunto, que eu quero chegar já na Copa do Mundo. O Renan Cassioli está aqui com a gente. Precisamos falar dessa Copa. Mas antes, só a gente apresentar aqui o vídeo, porque é uma notícia boa do dia. Todo mundo acompanhou a agonia desses meninos lá presos numa caverna e seu treinador, um time de futebol na Tailândia. Foi fazer ali uma excursão, acabaram presos por conta da inundação, né? Fortes chuvas nessa época na Tailândia. E hoje, enfim, todos foram resgatados, incluindo o próprio treinador. A gente tem a reportagem aqui da AFP que conta mais pra gente. Todos os 12 meninos e seu técnico de futebol foram resgatados depois de passarem 18 dias em uma profunda caverna na Tailândia. Segundo o Corpo de Elite dos SEALs da Marinha Nacional, os integrantes dos Javalis Selvagens estão a salvo. Os últimos meninos e o professor foram retirados do complexo de cavernas Tan Luang nesta terça-feira. A equipe de futebol e o técnico entraram na caverna para se refugiar da chuva em 23 de junho. Após 9 dias, 2 mergulhadores britânicos os localizaram a mais de 4 quilômetros da entrada. Com a ameaça de mais chuva e o nível reduzido de oxigênio, as autoridades iniciaram o resgate no domingo. Desde então, os jovens foram retirados em grupos, até o resgate dos últimos nesta terça-feira. 2 meninos apresentavam sintomas de pneumonia e todos vão ficar em observação no hospital durante uma semana. O resgate sem precedentes foi realizado em uma corrida contra o tempo e as chuvas torrenciais que atingem o país. Godoy, a gente pode dizer, Godoy, que graças a... Claro que tem toda a parte técnica, eu não quero diminuir a importância que a maior parte do que foi realizado, de estudo técnico, de encontrar a janela perfeita, de colocar especialistas na área. Mas o que tem me chamado muita atenção nesse caso é que esse aspecto espiritual ali, que é muito trabalhado na Tailândia, essa coisa do budismo, eu não tenho a menor saber dúvida. Como lidar com uma angústia dessa, ajudou nesse caso? Fundamentalmente. Tanto as crianças quanto o treinador? Claro, as crianças, eu acho que o treinador, ele é um monge, né? Porque eles têm uma gradação, né? Então você tem um sujeito que dedica a vida ao monastério, que é aquele pessoal que a gente vê com aquele traje, aquela coisa toda. A variação de cor depende muito da linha budista, né, e tal, da linha do budismo. A segunda é
você pode ser um monge e ter uma outra atividade, como é o caso dele, que é um professor e tal, esse negócio todo. Ele não é que ele é monge nas horas vagas, ele é outra coisa nas horas vagas, né? Então, ele já tem essa disciplina, essa coisa toda. Os meninos também. Um deles, que é o que fala inglês, fez contato com a maioria ali, os outros também falam um pouco, mas ele é fluente, esse negócio todo. Veja só o perfil, o menino tem, acho que 12 anos, ele fala inglês, birmanês, naturalmente o tailandês, chinês, mandarim, e está aprendendo coreano. Tá? É educadíssimo, calmo. Então, eu acho que essa disciplina que tem a ver com o estilo de vida, esse negócio todo, ajudou fundamentalmente. Imagina você chegar numa situação como essa, dizer para os meninos, você vai ter que entrar nesse tubo, que foi a maneira como eles saíram, né? Você vai entrar nesse tubo, vai ficar respirando aqui, tem uma corda, tem um espaço para você segurar uma corda que vai guiar, tal. Mas não vai enxergar nada. Você não vai enxergar nada, tá? Isso vai demorar um baita tempo, entende? Quer dizer, não é... E o menino se comporta e fica quietinho, tá? Você fica imaginando um menino brasileiro, não amigo, né? E ia entrar em pânico, sabe, aquela coisa da emoção e tal, ou aquela coisa latina, que é sanguínea, tal, né? Enfim, sem dúvida alguma isso contou. Agora, uma outra coisa que contou muito é o tipo de pessoal que foi envolvido. Tem uma coisa curiosa, que eu, aliás, só fiquei sabendo disso hoje. Quando eles estavam procurando um abrigo, no dia lá da chuva, aquela coisa toda, que eles correram para essa caverna, a opção era uma outra caverna próxima, e que foi evitada porque ela tinha abóbadas na altura de 90 metros em algumas situações. Então o professor ficou com medo que o teto ruísse. Então entrou nessa que é menor. E aí inundou. Quer dizer, então, veja, essa circunstância. A chuva de monções lá é aquela coisa que a gente tem aqui na Amazônia, período que aqui a gente não usa essa expressão, usa a expressão grandes chuvas, né? A estação das grandes chuvas, que é o que acontece aqui. Não sei, eu já estive na Amazônia numa situação como essa. Rapaz, é um negócio absolutamente desesperador, porque você não consegue, é sério, você não consegue enxergar 1 metro além de você. A chuva é tão intensa que você não enxerga nada, muito próximo de você. Sabe? Quer dizer, 1 metro estou exagerando, mas no seu perímetro você já não consegue enxergar quase nada. Então você fica imaginando, no dia em que eles estavam fugindo da chuva, já começou com uma situação ruim, né? Então, agora, sem dúvida alguma maneira, o tipo de pessoal, condicionamento, a maneira como eles são treinados e tal, foi absolutamente fundamental. É um pessoal muito bom. E olha, uma coisa curiosa, nós temos aqui no Brasil um pessoal que tem exatamente a mesma adequação, o mesmo tipo de preparo, chama-se GRUMEC, Grupo de Mergulhadores de Combate, da Marinha. Eles são treinados da mesma maneira, no mesmo centro nos Estados Unidos, passaram por lá, tem o mesmo tipo de instrução, tem aqui um centro de instrução muito sofisticado, avançado e tal, e eles fazem a maior parte das suas operações, claro, como diz o nome, são são mergulhadores de combate, mas essa é a possibilidade mais remota de emprego. Eles são usados em situações desse tipo. E aqui eles fazem o treinamento mais pesado deles, para uma coisa que não ocorre para as pessoas, que é o seguinte: naufrágio de plataformas de petróleo. A gente não imagina que aquilo possa naufragar, mas naufraga. Né? Tem até um filme aí na televisão agora a respeito disso. Verdade. Gente, vamos mudar de assunto, vamos falar em fim de Copa do Mundo. Agora sim. O Renan Cassioli está aqui. Agora sim. Mas sabe o que é curioso? Mesmo a questão dos garotos tailandeses, tem um gancho de Copa. Tá? Tem um gancho, é verdade. Que o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, havia convidado, antes de se iniciar o resgate, inclusive, dos garotos, já havia feito um pré-convite de que, assim, se tudo der certo, se tudo correr bem, a gente está aqui torcendo para que corra tudo conforme o planejado, que gostaria de trazer os garotos para assistir a final da Copa do Mundo. Infelizmente, pelas questões, né, de condição de os garotos saírem, questão de saúde, eles não vão poder acompanhar. Mas já tem clubes da Inglaterra, o Manchester United já se ofereceu para os garotos irem visitar, conhecer um dia. O Benfica de Portugal também se manifestou, ou seja,
futebol também, de uma certa forma, está achando uma maneira de se solidarizar com a situação. E sempre lembrando que é o seguinte, os meninos são de um time de futebol, Javali Selvagem. Javali Selvagem, verdade. Apesar de ter esse nome meio de futebol americano, né? Não de time de futebol, Verdade. mas tem toda a razão. Vamos falar aqui, ó, França está na final da Copa do Mundo, agora há pouco terminou França 1, Bélgica 0, a talentosa geração belga está fora da Copa do Mundo. E aí, Renan, como é que você vê esse embate ali de França e Bélgica com a vitória mínima da França? Mereceu, não mereceu? Conta tudo, Renan. Mereceu. É bom a gente não começar também agora a ver só defeito, né, na seleção da Bélgica, achar que foi um acidente de percurso ter eliminado o Brasil. A Bélgica jogou bem, fez um primeiro tempo muito bom, teve chance, inclusive, de marcar. A defesa do goleiro francês que é espetacular. Exato. Então, assim, o Hazard, principalmente, né, o camisa 10 deles, voltou a fazer uma bela de uma exibição. Todas as principais jogadas de ataque passavam pelos pés dele. Mas a Bélgica não conseguiu concluir em gol, não conseguiu achar o gol que fez tão bem para ela na partida contra o Brasil. Foi aquele gol que deu uma tranquilizada e propiciou a seleção belga jogar só nos contra-ataques. O primeiro tempo hoje contra a França, a gente viu uma Bélgica tomando a ação do jogo, propondo a partida, e a França, sim, jogando de uma forma mais reativa, esperando o que a Bélgica ia propor. E aí, amigo, no segundo tempo a coisa virou. Virou porque a França começou a se impor um pouco mais, teve muito mais finalizações a gol do que a Bélgica, tem até aqui as estatísticas do site da FIFA. Foram 19 tentativas ao todo da França e 9 da Bélgica. Uau. Chutes no gol, que foram na direção correta, foram 5 da França e 3 da Bélgica. E é uma coisa curiosa, na partida contra o Brasil, a Bélgica também teve 3 bolas que foram no gol, 2 entraram. Hoje não entrou nenhuma. A França teve 5 tentativas, conseguiu fazer o seu gol com É isso, com minha um gente. A Bélgica sem o Fernandinho é um time pequeno. É basicamente isso. Já tinha essa tuitada maldosa aí, dizendo que a Bélgica estava sentindo a ausência do Fernandinho hoje. Gente, é maldade demais, né? Não é por aí. Mas assim, a França tem uma bela de uma seleção. A gente tem falado aqui todos os programas. Era uma das favoritas a chegar à final. Chega com muita força, chega inteira, com todos os jogadores à disposição para a decisão. E agora vai amanhã assistir de camarote Inglaterra e Croácia decidirem outro finalista do Mundial. E aí, Renan? França e Inglaterra? O que você acha? Ele já vai opinar. Vamos, o Gonçalo Júnior, direto de Moscou, Opa. conta um pouco mais pra gente dessa partida de amanhã entre Inglaterra e Croácia, os preparativos, como é que estão as equipes, etc e tal. E aí o Renan palpita aqui pra gente. Vamos lá, diga lá, Gonçalo. Nós estamos aqui no estádio de Luzhniki, em Moscou, onde vai ser realizada nessa quarta-feira a partida decisiva entre Inglaterra e Croácia, um jogo que vale uma vaga na final da Copa da Rússia. Hoje foi um dia bastante movimentado e foram realizadas aqui as entrevistas coletivas e também os últimos treinamentos das duas seleções. Pelo lado da Croácia, o técnico Dalic acredita que a sua seleção não pode ser considerada como uma zebra, como um azarão nessa decisão. Na opinião dele, a Croácia tem jogadores importantes que atuam em vários times europeus e por isso pode ser uma protagonista, não é zebra nessa decisão contra a Inglaterra. Ele citou, por exemplo, o Modric, que é um jogador do Real Madrid, também o Rakitic, que joga no Barcelona. Então o treinador se apoia aí no fato de a Croácia ter jogadores experientes para justificar o fato de que ela não é uma surpresa nessa semifinal. Do lado da Inglaterra, o técnico Southgate disse que já está bastante orgulhoso pelo fato de o time ter chegado entre os 4 melhores da Copa do Mundo. Vale lembrar que a Inglaterra tem um time muito jovem, a média é de 25 anos mais ou menos, e saiu da Inglaterra desacreditada. Muita gente não acreditava que o time pudesse chegar tão longe exatamente por causa da inexperiência dos jogadores. Bom, Gonçalo Júnior, direto lá de Moscou, na Rússia, falando mais desse confronto de amanhã. Você já palpita, mas como é que você vê as forças de Inglaterra e Croácia? Croácia aos trancos e barrancos, passando de fase nessa Copa, né, Renan? Sim, a Croácia ela me decepcionou bastante na questão do mata-mata, né? Na hora do vamos ver, eu achei que a Croácia deixou muito a desejar. Tinha feito ali uma primeira fase primorosa, teve uma partida excepcional contra a Argentina. E agora na parte dos mata-matas,
patinou ali contra a Dinamarca, foi para os pênaltis, patinou novamente no momento das quartas de final. E a Inglaterra, que saiu do seu país completamente desacreditada, ninguém achava que o time iria tão longe, entrou agora numa onda de otimismo, de confiança, que eu já começo a... Se você me perguntasse antes da Copa, numa hipotética semifinal entre Inglaterra e Croácia, quem eu acreditaria que passaria, eu apostaria minhas fichas na Croácia sem pensar. Hoje eu já tenho um pé atrás, porque o que a seleção da Inglaterra conseguiu mostrar de constância, de saber jogar todos os momentos da partida, momentos que ela está sob pressão, momentos em que ela precisa definir o resultado. Então, assim, eu colocaria que hoje eu daria uns 60% para a Inglaterra e uns 40% para a Croácia. Ligeiramente favorita. Ligeiramente favorita. Entendi. E você quer ver, olha, confirmando esse negócio, eu estava me lembrando que na semana anterior à abertura da Copa, nas casas de apostas de Londres, a Inglaterra não entrava entre os 3 primeiros. Era França, Espanha, Brasil e Alemanha. Alemanha, em quarto, isso. Né? Quer dizer, veja só, olha para essa lista hoje, né? Lembrando que a Inglaterra tem o artilheiro da Copa, que é o Harry Kane, com 6 gols. Tem um treinador que está numa fase agora, numa sintonia, que caiu nas graças da torcida, é o negócio do colete, da elegância. Todo mundo só fala no Southgate. Vai ser um jogão, vai ser uma boa partida amanhã. Agora, a pergunta que não quer calar, hein, Renan? A França vem no lado da chave muito mais difícil. A França é a virtual campeã do mundo 2018, Renan? Não, de forma alguma. Não, de forma alguma. Eu acho que equilibrou muito. Pelo afunilamento do mata-mata dessa Copa, acho que quebrou muita aposta, muita previsão. Eu acho que vai ser equilibrado, independentemente de ser a Croácia ou a Inglaterra, a outra finalista, o adversário da França no domingo, vai ser equilibrado. Eu não consigo ver a França tão à frente assim, não. Ô Godoy, você sabe que a seleção brasileira já foi todo mundo para casa e o Neymar está no Rio de Janeiro, né? E você viu o que aconteceu lá, né? Não. A temperatura caiu. Aliás, que papagaiada, né, do retorno do Neymar. Não atendeu ninguém, não atendeu a imprensa, fãs, foi embora para casa, se encastelou. Hoje eu ouvi E falou que tá difícil voltar a jogar bola, então não eu vi volta uma a jogar, coisa, eu vi hoje um comentário de um jornalista gaúcho interessante e tal, ele falando, elencando essas coisas que você falou, não quis falar com ninguém e tal. E aí ele falou uma coisa interessante, falou, esse menino é muito mal educado. É mesmo, né? Ele é meio grosso, né? Sabe uma coisa que me incomoda, Godoy? Assim, a gente tem visto nos últimos dias vários desembarques de seleções. Outro dia teve a seleção do Uruguai recebida com festa. Colômbia. Japão. Time desfilando em carro aberto. Assim, uma baita de uma festa. A seleção brasileira criou um negócio que parece que assim, somos alfinetada, porque só eu sei o que eu estou passando. Amigo, a gente sabe que todo mundo está passando. A gente acompanha a seleção brasileira de cabo a rabo o ano inteiro. Não, e aquela coisa, e o torcedor? O torcedor pode dizer também, eu também, cara, sabe? Eu tô passando mal aqui pra caramba, você não conseguiu me dar uma mais mal que você, Você não é capaz de imaginar o que significa fechar o mês com o meu salário e você não conseguiu me dar uma alegria. E aí o desembarque da seleção, vai cada um para um lado, saem poucos jogadores, ninguém fala com a imprensa, ninguém atende ninguém. Verdade. E aí você vê no Uruguai, o Luis Soares, que é o expoente da seleção uruguaia, saiu ali no saguão onde estavam esperando a torcida, foi lá, foi junto da torcida, cumprimento. Pô, um pouquinho mais de sensibilidade, né? Você tem toda a razão. Tem toda a razão, Renan. Foi importante dar essa bronca mesmo, porque essa é uma crítica que a gente pode fazer também à comissão técnica, que não buscou em nenhum momento, nesses 2 anos que o Tite está lá à frente, buscar uma aproximação com a torcida brasileira, seja de antes de ir para a Copa, né? Que poderia fazer um jogo comemorativo, né? Com a seleção qualquer, mas só para aproximar o torcedor, quanto no retorno, né? Há um distanciamento, né? Quase um racho entre seleção brasileira e a torcida. E fica essa coisa fria, agora cada dia é um jogador que posta algo na sua rede social, na sua conta, assim, como se tivesse que dar satisfação só para os seus seguidores. Não é assim que funciona. É verdade. Na hora de apoiar, tá todo mundo junto, na hora da decepção. E assim, uma decepção que dessa vez, diferentemente até de 2014, de 2010, o pessoal aceitou bem, né? Claro. Acho que de uma forma geral tá todo mundo... Tem as críticas que devem ser feitas, que precisam ser feitas, mas de uma forma geral os brasileiros aceitando a derrota. Uma coisa tão difícil para o brasileiro que é aceitar a derrota no futebol, dessa vez eu tô vendo o pessoal um pouco mais
parece que avançou um pouco nessa questão dessa mentalidade. Então, assim, acho que era uma boa ocasião para a seleção de fato se sentir abraçada e abraçar também. Não basta só você ser abraçado, você tem que abraçar também. Volta para o seu país, né? Quem voltou, tudo bem, tem gente que teve que ficar pela Europa, porque já vai ter os compromissos pessoais, férias, enfim, eu não vou discutir. Mas quem voltou, pô, faz uma coisa um pouco mais calorosa, um pouco mais humana, né? É verdade. Concordo. É isso mesmo. Gente, já não dá mais tempo de mais nada aqui nesse Estadão A5, a gente está indo embora. Lembrando que vamos voltar amanhã às 5 da tarde, também para falar do resultado de Croácia e Inglaterra, entre outros assuntos do dia aqui no programa. Certo? Renan, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito legal, tá acabando a Copa do Mundo, né? Godoy, obrigado, viu? Renan, obrigado, Godoy. Até daqui a pouco no Estadão Conexão aqui na Rádio Dourado. Na Rádio Dourado. Gente, tchau, até amanhã. Obrigado.